E isso é para mim, primeiramente, uma coisa na igreja está com o nosso pastor. E, na realidade, ele vai levantar um clamor para que Deus venha nos ajudar nesse momento que nós estamos aqui, nós ficarmos bastante atentos e nos quebrantarmos diante do Senhor, porque é como se o inimigo não quisesse deixar a gente sentir a presença de Deus. E aqui não é outro lugar senão a casa de Deus. Mas além de ser a casa de Deus, nós como casa temos que já sair de casa glorificando ao Senhor. Amém? E nós sentimos o que está no ar, nós sentimos o que está acontecendo, porque Deus ele continua dando discernimento de espírito para os crentes. Amém? Aí você talvez esteja aqui dentro pensando, poxa, amanhã como é que vai ser? Não, esquece o amanhã. Adora o teu Deus hoje. Glorifica o teu Deus hoje. Rasga o teu coração diante de Deus. Eu não estou aqui forçando você a fazer isso, não. É que a Bíblia diz que na presença de Deus há abundância de alegria. Amém? Glória a Deus. Lá no Maracanã, lá naquele lugar, nessa Copa aí de futebol, está todo mundo quase que sem voz, gritando, e a gente calado. Não é que você precisa gritar, ficar, não, glória a Deus. O irmão tiver oportunidade, o irmão fica atento no que Deus está usando, qual o louvor que está sendo cantado, e Deus há de glorificar o nome dele, e você não vai voltar para casa da mesma forma que você entrou aqui. Quando recebe essa palavra, diz glória a Deus. Amém. A paz do Senhor para a igreja. O Salmo 27 fala confiança em Deus e anelo pela sua presença. Nós temos que lançar toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós, Ele tem nos guardado. E o Salmo 27 fala de confiança em Deus. Nós temos que ter confiança no Senhor. Nós sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. E Ele está no controle e Ele nunca perdeu uma batalha. Então, se nós temos confiança, nós temos que descansar no Senhor. E aqui no Salmo 27 diz: o Senhor é a minha luz, a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários, meus inimigos, investiram contra mim para comer as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Aleluia! Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Isso é viver aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas vidas. E aqui diz, o 13, pereceria sem dúvida, se não cresce que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. O 14 diz, espera no Senhor, anima-te, que Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Irmãos, esperar no Senhor é você confiar que Ele está no controle. É Ele que guarda a nossa família. É Ele que nos dá livramento. Aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Vamos descansar no Senhor. Vamos lançar nossa ansiedade ao Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado do filho dela. Ela não pode estar lá dentro, mas o Senhor tem guardado. Amém. Isso é confiar, isso é deixar, isso é descansar, mas é descansar no Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Eu quero dar um pouco de ações de graça ao Senhor nessa noite. Glória a Deus. Nessa noite, pela vitória do meu genro. Sabe os 10 leprosos? E Saulo voltou para agradecer. Nós temos que ter um coração agradecido ao Senhor. Nós temos que deixar as lutas, as dificuldades, e nós temos que contar a bênção, aquilo que o Senhor tem feito. E ali o meu genro estava desempregado, e ele era porteiro, mas por ele trabalhar em Itaguaí, lá em Macaé,
E ele ia de moto, era muito longe para quem mora em Realengo. E ele queria trabalhar mais perto. E começou a pedir oração, porque ele não ia pedir para ser mandado embora. Mas pai de família tem que trabalhar. Pai de família é o provedor. E aí ele preocupado, mas eu não vou pedir para me mandar embora. Mas sogra, ora, porque eu quero trabalhar perto. Aí eu e o irmão Levi começamos a orar para que Deus fechasse essa porta e abrisse outra, mais perto, porque não era fácil não encarar a Avenida Brasil, muitas das vezes chovendo, muitas vezes ir de moto, não era fácil, porque acidente, agora a maioria é de moto. Muita gente passa, acidente é de moto, né? Eles passam tudo na velocidade, e a gente ficava preocupado, mas confiando no Senhor, e a gente começou a orar. O Senhor, Ele é tremendo, orando até Deus responder. Ora e confia que o Senhor, Ele responde e te dá vitória. Sabe o que aconteceu? Ele esqueceu de ter pedido esse pedido. Mas a gente não, a gente continuou orando. O Senhor abriu uma porta para ele, de porteiro, mais perto de casa. Quantos creem que o Senhor abriu essa porta? Confiança em Deus, porque é Ele que faz. Sabe o que aconteceu? Pediram a ele, o colega da minha filha, do mercado, para ele pegar o currículo e entregar lá no prédio que ele queria trabalhar lá. Olha, irmão, que Deus tremendo é o nosso. Deus ainda realiza sonhos. E ele entregou lá e esperou. Aí, com o passar do tempo, a empresa manda chamar ele, dizendo que ia mandar ele embora. Porque era muito dinheiro de gasolina. A gente sabe que é Deus, que Deus fecha a porta e ele abre outra, porque ele é Deus. Aí ele foi e ficou triste, desanimado. Eu estava lá e ele chegou triste. E a empresa mandou eu ir lá, cheguei lá e disse: olha, era para me mandar embora. Eu dei glória a Deus. Aí ele: ué, glória a Deus? Eu falei: glória a Deus, gente. Você pediu para a gente orar para o Senhor fechar essa porta. E Deus é poderoso para abrir a porta que você está pedindo e quer de perto da sua casa. Aí eu esqueci que eu pedi oração. Aí eu digo: não me aperrei não. Aí o que aconteceu? Não demorou muito. Ele foi chamado para fazer entrevista. Falei com as irmãs no domingo na escola dominical. Nós oramos e confiando no Senhor. Como é bom você confiar em Deus. Sabe o que aconteceu? Ele levou a documentação. E para a honra e glória do Senhor, ele já está trabalhando no prédio que ele queria como porteiro. E ele trabalha como a escala dia 5, dia 9. E vão colocar ele para trabalhar à noite, do jeito que ele queria. Igreja do Senhor, vale a pena você vir para adorar o Senhor. Vale a pena você chegar aqui e adorar um Deus tremendo, a um Deus que nunca perdeu uma batalha, a um Deus que estava trabalhando na vida do irmão Manuel, preparou e levou. Está melhor do que nós que estamos ainda aqui, a sujeita a tantas coisas nessa terra. Que nós vamos orar só pela família, continuar orando, para que Deus possa confortar. E orando até Deus responder. Quero falar uma coisa para a igreja. É gratidão. Sabe? Porque a misericórdia do Senhor que é a causa de não sermos consumidos. É verdade. Irmão, a palavra dessa noite é gratidão. Gratidão porque oramos, clamamos e o Senhor lhe respondeu. Vamos ser gratos, vamos glorificar ao nosso Deus. Hoje eu perguntei ao irmão que vai fazer terça-feira 88 anos se ele estava alegre. Ele falou que não. Não, não estou alegre. Eu falei: tá não. Vou te falar umas coisas para alegrar o teu coração. Aí ele: qual? Você está respirando sem aparelho. Você conhece um Deus que salva, que liberta, que cura e que leva para o céu. Você tem que agradecer ao Senhor porque tu está com a mente, tu está lúcido. Com 88 anos, irmão. Está lúcido. Sabe contar, sabe ir no banco, sabe ir no mercado. O Senhor tem dado saúde para ele ir e voltar.
triste porque vai completar mais um ano de vida. Vamos alegrar, irmãos. A alegria do Senhor é a nossa força. Vamos caminhar nessa noite para casa, gratos ao Senhor pelos livramentos, pela misericórdia, porque o Senhor, Ele tem sido fiel para conosco. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Quantos continuam crendo nesse Deus? O irmão Paulo já vai ter oportunidade. Uma vez, eu falei aqui um dia desse, a gente não entende o povo de Deus não, pastor Paulo, só Deus vai entender. Aí uns olham para Deus abrir a porta, aí outros olham para Deus fechar. Eu falei, Jesus, já não estou entendendo mais nada. E Deus que sabe todas as coisas, para a glória do nome dele, porque antes de Deus fazer qualquer coisa para a gente, Ele nos ama tanto que Ele faz primeiro para Ele. Se Ele não glorificar o nome dele, pode ter certeza que Ele não vai fazer aquilo que tu está pedindo. Mas se for para a glória dele, aí Ele faz. Sabe por quê? Para tu entender que não é você que faz, quem faz é Ele. Quem pode é Ele, quem tem é Ele, quem diz é Ele, tudo é Ele. Amém? O nosso diácono Paulo com oportunidade, e ele também vai estar levantando um clamor pela família. Amém? E para Deus fazer com que a gente venha glorificar o nome dele aqui nessa noite. Pai do Senhor para a igreja, amém? Vamos nos colocar de pé, gente. Vamos estar orando nessa noite, crendo que Deus é o Deus do impossível. Ainda que as palavras venham para ti dizendo, não tem jeito, não tem solução, a palavra final vem do Senhor, que fez os céus e a terra e que nele tudo há. Amém? Glória a Deus. Soberano Deus e eterno Pai celestial, graças te damos a Deus por essa grande oportunidade de podermos estar aqui nesta noite, louvando, engrandecendo e bendizendo o teu santo nome. Pai santo e justo, eis aí, Senhor Deus, o teu filho, as tuas filhas que aqui se encontram nesta noite, cada família representada. Ó Senhor da glória, eu não sei aonde anda, nem onde mora, nem onde está neste momento, mas o Senhor sabe. Deus, toma cada um, ó Pai, nas tuas mãos santas, opera um milagre, liberta, transforma, cura, salva para a glória do teu santo nome. Pai santo e justo, os teus filhos, tuas filhas que te clamam nesta noite, ó Pai, a tua igreja que te clama, som dos corações, da vitória, Senhor, porque a vitória de cada um dos teus filhos, tuas filhas, é a nossa vitória. Pai santo e justo, opera um milagre, meu Senhor, ainda que muitos venham falar que não tem jeito, não tem solução, toma cada familiar representado nas tuas mãos, opera um milagre e dá vitória para a glória do teu nome. É tudo isso que nós pedimos, te louvamos e já te agradecemos no nome santo de Jesus que vive e reina para todos sempre. Amém. Aleluia. Sabe por que a gente sempre fala para nós ficarmos, todos nós, atentos quando entramos na casa do Senhor? Rapidamente, olha só. Tem pessoas que ela não conhece a palavra, e alguns até conheceram, se desviaram. Ela vai lá no cemitério, ainda mais dia que se comemora o Dia dos Mortos. Aí o morto já nem existe mais, não tem nem mais cinza. Aí ela fica assim, mãe, sou eu, não sei porque eu estou daí de cima me olhando. Aí, o que aconteceu quando Jesus morreu? Quem foi lá no sepulcro? Aí quando chegou lá, o que o anjo falou? Por que procura o vivente entre os mortos? Ele vive e reina. Então olha só, se ele vive e reina e a gente está com ele está na nossa vida, ele nos trouxe morte ou nos trouxe vida? Então se ele trouxe vida, a gente tem que retribuir, não que a gente venha conseguir, mas fazer o máximo de nós mesmos para que nós que temos fôlego de vida, ainda que na dificuldade venhamos falar assim, Deus, muito obrigado por tudo.
Eu te louvo pelo meu casamento, eu te louvo pela empresa que eu trabalho, eu te louvo pela vida do meu patrão, eu te louvo pela vida do vizinho que eu creio que tu há de salvar, libertar. Eu te louvo, porque glorificar a Deus não é para os mortos, não, é para a gente que está vivo. Morto é morto, acabou. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos ouvir a nossa irmã Larissa glorificando a